Bom, pessoal, estamos de volta aqui então na parte de criação de máquina virtual, tá? Então, para vocês entenderem assim, essa máquina tá RRFPC, ou seja, é uma máquina física minha, ou seja, minha máquina Windows 10, onde eu tenho máquinas virtuais que eu crio, conforme meus laboratórios, que eu crio aqui. Então vamos dar uma rápida pincelada para a gente comparar com a máquina virtual que nós estávamos criando dentro daquele virtualizador de Windows Server. Primeiro, se a gente vier aqui com o botão direito, tá? Nas configurações de Hyper-V, a gente vai observar que os discos virtuais estão sendo salvos dentro do D Hyper-V discos. As máquinas virtuais estão salvas dentro de D Hyper-V VMs, tá? Então tem uma pasta para máquinas virtuais e uma pasta para discos, tá? Então, o que muda basicamente isso. Comutadores virtuais, como eu já tinha explicado, eu tenho diversos tipos de comutadores, mas o principal é o Bridge, tá? Onde é a rede local, e o Default, que é NAT. Eu tenho 2 switches internos e um privado, tá? Então, isso não vem ao caso, assim, mas é para vocês verem as possibilidades que tem. O que acontece, tá? Agora com um ambiente um pouco mais elaborado, certo? Por exemplo, neste caso aqui do pfSense, onde é um firewall, né, que é utilizado, existe, se a gente clicar no pfSense, ele mostra as informações do pfSense, observações que eu coloquei, para eu saber o que tem naquela máquina virtual, né? Qual é a memória utilizada até o limite, a rede, como que está configurado a rede do pfSense, em que interfaces de rede estão conectadas a quais switches virtuais. E aqui, ó, um ponto que não tinha lá antes, né, que estava em branco, pontos de verificação, que na verdade, para quem já mexeu com virtualização, são os famosos snapshots, ou seja, o snapshot nada mais é, né, do que uma foto do meu sistema operacional naquele instante. Tá? Então, eu tenho um snapshot aqui, eu tenho um outro snapshot um pouco depois. O que diferencia um para o outro? Provavelmente o momento, né, que eu tinha aquela máquina virtual. Dá para você criar snapshots com nomes que deixem mais claro para você o que tem naquele snapshot ali. Normalmente eu acabo anotando em observações, mas mais fácil seria colocar o nome. Dito todas essas explicações, a gente vai criar uma máquina virtual Windows 10. Então, diferenças entre o Windows Server 2016, já no 2019 já tem isso, tá? Mas no 2016 e o Windows 10 aqui, é que eu tenho essa criação rápida, ó. Criação rápida. A criação rápida, ela possibilita você selecionar algumas opções que o Windows te disponibiliza de criação de máquina virtual, onde você vai selecionar o sistema operacional e ele vai fazer o download da máquina à medida que vai criando ela. Obviamente você tem que ter uma internet bem rápida para fazer esse tipo de coisa aí, porque senão você vai demorar muito. Mas o que eu faço normalmente eu vou em nova máquina virtual, vou aqui no nome da máquina virtual, vamos colocar aqui Windows 10 teste, por exemplo, tá? Armazenar a máquina virtual onde? Vamos colocar aqui Windows 10 teste, para a gente armazenar ela dentro daquele ali. Vai ser uma geração 2, vai ser com 1024 de memória de inicialização, memória dinâmica, e aqui eu vou colocar ela para ela puxar direto da minha rede local. Vamos antes, deixa eu mostrar para vocês como que está a configuração da minha máquina local de IP, então, né? Então vamos ver aqui, ó, ipconfig. A minha máquina local, ela pega o IP, tá aqui, ó. Opa. Ela pega o IP 192.168.50.100, tá? Então, se eu pegar e colocar em bridge, ela vai ter que pegar, essa máquina virtual Windows vai ter que pegar algum IP nessa faixa de 92.168.50 alguma coisa, tá? Então, avanço, tá ali o nome da máquina, vamos criar aqui, é um Windows 10, eu preciso de 40 GB, tá? Então, avanço. E aí ele pergunta, instalar o sistema operacional mais tarde ou instalar a partir de uma imagem. Então, eu vou colocar instalar a partir de uma imagem, vou procurar nos meus downloads, então eu preciso ter a imagem prévia, né? Vou procurar um Windows 10 aqui, se eu tiver, tá? Vamos ver se eu tenho aqui um Windows 10. Então, aqui procurando os discos que eu tenho, daí eu tenho aqui, por exemplo, o Windows 10, tá? Coloco em abrir, ele selecionou ali, avanço e concluo, tá? Ao concluir, certo? Ele vai criar ali a máquina virtual desligada, e aí eu vou ligar ela. Quando eu ligar a máquina virtual, certo?
ele vai criar um ponto de verificação automática, tá? Ou seja, com a máquina zerada, e um agora. Tá? O agora, se a gente observar, der 2 cliques, é a parte de instalação do Windows 10, certo? Então vamos esperar aqui aparecer a tela de instalação do Windows 10 para a gente dar continuidade. Uma coisa muito, enquanto ele está carregando aqui, importante da gente verificar, certo? Verificar como que está a ordem de boot da nossa máquina. Então aqui, ó, ela está a ISO, depois a rede e depois o disco, tá? Então neste momento vai funcionar. Quando você desliga a máquina e liga novamente, essa ordem de boot do disco aqui, ela acaba saindo e aí você fica no bridge e muitas vezes pode dar erro de rede, tá? Então vamos ver aqui. Ó, não apareceu, vou mandar desligar. Então tem o botão de desligar ali, ó. Deu um erro de boot, tá? Por isso que deu, ó, não desligar. Tá? Deu um erro de boot, exatamente um erro que ele não conseguiu identificar a imagem e tal, por consequência do FI. Eu vou desligar a máquina. E aí essa questão de segurança. Então eu venho aqui em segurança, desabilito essa opção de segurança aqui, ó, tá? E agora mando iniciar e ele vai conseguir iniciar a instalação da máquina normal. Deixa eu abrir ali. Ó, pressione uma tecla, tá? Apareceu ali, pressione uma tecla e já sumiu, né? E ele vai iniciar a parte de instalação da máquina a partir da mídia, né, que a gente disponibilizou, né? Então, esperar aparecer a tela. Após aparecer a tela, já aparece o símbolo do Hyper-V aqui, tá? E ele está provavelmente carregando a nossa ISO, né? Então vamos esperar um pouquinho. Ó, tá carregando a nossa ISO ali. E aí vai entrar na instalação do Windows, que eu não vou mostrar aqui para não tomar tempo de vocês, tá? Eu vou pausar a aula aqui e a gente continua na próxima aula analisando o que a gente obteve de configuração na máquina virtual.